Olá a todos! Hoje eu vou ensinar para vocês como transformar em um simples vidro de conserva em lindos potes decorativos e utilitários como esses, que são peças bastante vendáveis e também a gente vai estar ajudando o nosso meio ambiente. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, pessoal, aqui eu vou utilizar esse vidro aqui que já tem esse formato de barrilzinho, que vai me favorecer o modelo que eu quero fazer, tá bom, gente? Quem não tiver pode fazer com esses outros reto, esses de conserva, só tem que daí fazer um preenchimento aqui com papel alumínio. Então, aqui eu vou utilizar o amarelo ocre, que eu tingi com a tinta acrylex, tinta para tecido, e também tingi um pedaço com tinta branca, tá, gente? Com esse corante líquido aqui. Aqui eu vou misturar essas duas cores para deixar bem mais claro. E junto com essa massa aqui também eu vou colocar uma quantia aqui da cor natural. Vamos misturar tudo isso que vai ficar um amarelo bem clarinho. Aqui eu vou pegar um pedaço, vou abrir numa espessura não muito fina, porque depois a gente tem que dar textura de madeira e não pode ser fininho, senão vai sair lá no vidro, tá, gente? Então, vamos abrir ela. Vocês abram um pedaço que vocês veem que dá toda a volta no vidro e também que dê na altura. Então, aqui eu já passei cola branca, cascorés, em todo o pote e dei uma leve secada com secador, ó, para ela não ficar tão ruim para a gente trabalhar muito molhado. E aqui eu vou encapar esse vidro em toda a extensão. Pode deixar bem lá para cima que depois a gente vai ajeitando e colando. E aqui eu vou recortar essa parte que ultrapassou aqui, ó. Vou vir ajeitando aqui, empurrando para cima, até chegar naquela marcaçãozinha que tem aqui antes da tampa. Tirem o ar se ficar alguma bolha com a pontinha de um palito. Então, aqui eu vou dividir todo em madeirinhas, como se fosse madeirinhas. Só vocês têm que ter cuidado para não apertar demais, para não cortar a massa. Por isso que vocês têm que fazer a massa bem grossinha, não pode ser muito fina. Então, dessa maneira, vocês vão fazendo toda a volta. Pode fazer umas mais largas, outras mais estreitas, assim como eu tô fazendo, ó. Então, aqui agora eu vou dar o efeito madeira, que vocês podem fazer com uma faquinha, que fica bem legal também, assim, vão fazendo pequenas marcações, ou com essa ferramenta aqui de ponta. Eu gosto de fazer com essa aqui, ó, tá, gente? Daí vocês vão fazendo, formando como se fosse uma madeira mesmo, ó. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer em toda a volta. Então, aqui feito isso, com essa mesma ferramenta, porém, não com a ponta, essa parte mais gordinha aqui, vamos refazer aqui aquelas madeirinhas, ó. Acentuar a marcação das madeiras. Sempre cuidando para não rasgar a massa, para não ir até o fundo, tá, gente?
Vamos fazendo bem leve, bem com calma. Então, aqui eu vou utilizar essa faquinha que eu quero fazer a marcação da onde eu vou colocar como se fosse uma imitação de outra madeira aqui, um pedaço de couro, alguma coisa assim, tá, gente? Então, eu gosto dessa faquinha que dá para marcar bem na largura que eu quero. Então, aqui fiz essa marcação, vou dar o espaço de 3 centímetros e vou fazer outra aqui, ó. Ficou dessa forma, tá, gente? Então, agora, com a mesma massa aqui, eu vou passar cola branca aqui na tampa. Quem quiser passar primer, pode passar antes de colocar a cola, que ajuda a fixar mais. Quem não quiser, essa aqui eu não vou passar porque é uma tampa nova, então eu não vou passar. Mas vocês podem passar primer, então. Então, eu vou abrir uma massa, a mesma massa, bem grossinha também, e vou encapar essa tampa. Então, aqui nessa tampa aqui, vamos fazer o mesmo efeito que de madeira que a gente fez no pote. Aqui essa parte não vai aparecer muito, gente, porque vai as frutinhas, mas é bom fazer, ó. Principalmente nas laterais da tampa, porque é a única parte que poderá aparecer um pouquinho, tá, gente? Então, só fazem algumas marcações, não precisa muita frescura aqui, ó. Dá uma caprichada nas marcações, mais nas laterais, ó. A tampa encapada, ela ficou assim. Vamos reservar ela. E aqui eu recortei já 3 tirinhas. Deixa eu ver quanto que deu de largura. Quase 2 centímetros, 1,8 mais ou menos, tá, gente? Um pouquinho menos de 2 centímetros. Então, eu recortei 2 tiras de um pouquinho menos de 2 centímetros. Uma espessura não precisa ser muito grossa, ó. Um pouco mais fina. E aqui eu recortei outra um pouquinho mais larga, que é para tampa. Essa aqui tem 2 centímetros, tá? Então, uma de 2 centímetros e outra um pouquinho menos de 2 centímetros. E essa tirinha da tampa aqui tem que ser mais grossinha a massa. Quando vocês abrirem, não recortem na mesma... porque ela vai ter diferença, ó. A da tampa tem que ser um pouquinho mais grossinha. Tá bom, pessoal? Então, essas tirinhas aqui a gente vai colar nessas marcações aqui que a gente fez, nessas duas. Aqui eu vou passar cola branca e vou vir colando. Pode passar bastante cola para deixar bem coladinho, porque depois a gente vai pintar e essa cola aqui não vai interferir na pintura. Então, aqui eu vou fazer umas marcaçõezinhas, onde eu vou colocar uns preguinhos, tá, gente? Deixa eu pegar o lado menor. Vocês fazem assim duas, dão um espaço, fazem novamente. Dão mais outro espaço, façam novamente. E aqui nessa marcação a gente vai colar bolinhas para fazer os parafusinhos. Vou botar mais 2 aqui. Não precisa ser nada certinho, tá, gente? Coloquem uma pontinha de cola em cada um e vão colando bolinhas aqui, tá?
colocar a tampa. E vou vir colando a outra tirinha. Ó, vocês percebem que ficou aparecendo aqui o vidro, né? Então, essa tirinha aqui a gente vai colar ela não lá em cima, mais para baixo. Então, vocês vão passar um pouco de cola só aqui na parte de baixo. E aqui a gente vai, então, colar essa tira aqui. Então, aqui eu vou colar abaixo aqui, ó. Que ela vai ficar em cima vai ficar em cima dessa parte aqui que já tá encapada, tá, gente? Ó, deixa um pedacinho lá em cima sem colar e vão vindo bem de leve para não puxar essa massa, para deixá-la bem com folga, ó. Bem devagarinho, pode voltar um pouquinho para trás para ela ficar com folga. E vocês têm que cuidar para não colar aqui na parte do vidro, senão depois vocês não vão conseguir abrir essa tampa, tá, gente? Ó, dão uma folguinha, colhem. Dão aquela folguinha, colhem, sem puxar. Tá, gente? Aqui também vamos fazer a marcaçãozinha para colocar o parafuso. Aqui vocês podem botar a marcação em cima, uma só. Daí, gente, eu sempre falo para vocês e vou repetir novamente. Vocês sempre fazem uma parte, vocês percebem ali, eu acabei apertando o parafusinho. Vocês têm que encapar, depois vocês vão fazendo outra parte, porque vocês fazendo assim molhado, acaba que vai estragando, vocês vão ajeitando uma coisa e estragando outra. Então, tem que sempre... Faz uma parte, deixa secar, faz outra parte, deixa secar. Que daí a peça fica perfeita. Então, aqui vamos vindo com os parafusinhos também. Aqui eu vou retirar essa tampa para mim não estragar esse pote, tá, gente? Vou terminar de fazer aqui na mão mesmo. Depois que vocês colocarem essa tira aqui, vocês vão deixar secar sem estar no vidro, que agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, porque essa massa vai encolher e depois vai ficar apertado aqui. Então, vocês vão deixar separado. Aqui vocês vão deixar secar assim, viradinho para cima, mas antes de colocar secar, vocês vêm e vão abrindo aqui, ó, dando uma folguinha para depois... Quando secar, para encaixar direitinho no vidro, tá, gente? Ó, dá uma puxadinha, deixando para fora um pouquinho. Então, tampa e pote 24 horas secando antes de vir com a pintura. Então, para fazer as maçãzinhas, a gente vai aproveitar o restante que sobrou da massa que a gente encapou o pote. Aqui eu vou misturar só um pouquinho, porque eu vou ensinar só uma maçãzinha, tá, gente? Não adianta ensinar muita maçã, uma só, porque na maneira de fazer é tudo igual, tá? Então, eu vou pegar um pedaço daquela massa e vou misturar com amarelo ouro, para deixar a massa um pouquinho mais, um tom mais amarelado. Daí, eu vou fazer bem a misturinha. Claro que vocês vão misturar uma quantidade maior, porque daí vocês vão fazer... uma quantidade que dê para fazer mais ou menos de 9 a 10 maçãzinhas. Daí ele vai ficar um tom um pouquinho mais amareladinho, ó. É bem fácil de fazer essas maçãs, vocês vão amar fazer. Ó, ficou pouca coisa diferença, tá? E daí eu queria mostrar para vocês. Eu vou ensinar hoje para vocês, vou fazer a maçã vermelha. Mas se vocês quiserem fazer a maçã verde, vocês vão usar a mesma massa e vão fazer da mesma forma. O que vai diferenciar as duas vai ser a pintura. Mas então pode utilizar essa mesma massa para fazer as verdinhas também. Então aqui eu vou utilizar a bolinha de isopor de 25 milímetros. Caso vocês quiserem fazer sem a bolinha, também vocês podem fazer. Só daí vocês colocam uma quantidade maior de massa, porque depois ela vai encolher para não ficar muito pequena.
Então, bolinha de 25, vocês vão pegar um pedaço de massa mais ou menos tamanho da bolinha, um pouquinho menos. Ó, um pouquinho menos, pode ser até menos. E aqui a gente vai encapar essa bolinha. Aqui eu vou apertar bem, que eu quero que pode ficar bem pouca massa aqui nessa parte. Eu quero puxar toda a massa, vamos puxar para cima aqui, ó. Ou para baixo, como vocês queiram. No caso é para baixo da maçã, né? Ó, venho puxando. A bolinha aqui vai ficar bem pouca massa. Que eu quero essa massa toda embaixo. Feito isso aqui, vocês vão fechando, retirando o ar aqui, fechando para depois, quando ela secar, ela não, senão ela estufa, se fica ar por dentro, tá? Ó, aqui eu tô puxando toda a massa, venho, fecho novamente. Dá uma alisadinha. E aqui eu vou puxar essa massa fazendo uma coxinha, ó. Bem pouquinho. Dessa forma. Vou cortar essa pontinha. E aqui eu vou colocar na bancada e vou ajeitando ela. Pode deixar ela bem lisinha, dar uma leve alisada, ó. Ela vai ficar dessa forma. Mais alongada. E aqui com o pincel modelador, vocês vêm fazer uma marcação no meio. E daí vocês vêm e fazem pode fazer três ou quatro marcações assim, ó. Aqui eu vou fazer só 3, mas vocês podem fazer 4. Não tem distância, ó, pode deixar um lado maior, outro menor. Eu vou fazer outra aqui, 4 marcações. Feito, gente. Agora aqui com a ponta do dedo, vocês vêm arredondando aqui, ó, dessa forma. Sempre ajeitando. Agora eu vou colocar na bancada de novo e venho com o dedo assim, ó. Puxando pra dentro, deixar mais pontinha. Ali apareceu um pouquinho isopor, mas não tem problema porque eu vou colocar... Ali a gente ainda vai colocar um detalhezinho. Colocar aqui na bancada e vou arredondando isso aqui, ó. Mandando uma forma de uma maçãzinha mesmo. Sempre ajeitando. É super simples, gente, ó. Vou fechar um pouquinho, ó. Dessa forma. Aqui vocês vão colocar num palito. Colocar num palitinho e vão deixar secar de um dia para o outro antes de vir com a pintura. Porque vocês não vão pintar ela molhada que vai ficar feio. Feito, gente, ó. Vocês aqui não precisa fazer nenhum detalhe, porque como ela vai colada assim, ali não vai aparecer. Deixa ela bem lisinha e deixa secar de um dia para outro. Então, aqui para pintura eu vou utilizar a tinta PVA, o amarelo ouro. Vou utilizar o vermelho escarlate, que é um vermelho bem escuro. O vermelho o fogo, que ele é mais claro, eu vou misturando os dois. E o marrom bem escuro, tá, gente? É o rústico que eu vou usar. Mas pode ser o marrom que vocês tiverem aí. Ele só não pode ser um marrom muito claro. Aqui eu vou botar num pratinho, qualquer lugar aí, um pouquinho de cada cor, que eu vou ensinar vocês como fazer a pintura. Então, aqui eu botei um pouquinho de amarelo, vermelho fogo, vermelho escarlate e um marrom escuro.
Aqui eu já tenho uma maçãzinha já seca, que eu fiz com antecedência. Ela já tá bem boa para secar, para pintar. Aqui eu vou deixar essa tinta amarela bem aguada, ó. A gente vai precisar que ela esteja bem molhadinha, essa maçã. Então, a gente vai iniciar com a tinta essa amarela, bem aguadinha. Aqui eu vou limpar o pincel um pouquinho, não deixar muito, e vou passar na parte de baixo, tirar um pouquinho dessa tinta. Tá muito grossa, eu vou afinar mais ainda. Vou pintar nessa parte de baixo, aqui na parte de baixo da maçã. Então, aqui a tinta bem aguada, o amarelo. Deixa eu molhar um pouquinho mais para deixar bem molhadinha, ó. Agora eu vou vir com vermelho, vermelho fogo. Aqui vocês podem passar bastante. Não pintem nessa parte de baixo, deixem um pedaço sem pintar, que vai ficar melhor depois quando a gente for colar, ela cola melhor, tá, pessoal? E aqui você limpe bem o pincel, tire todo o excesso, não precisa lavar, só limpem ele e vão puxando. Vão puxando daqui pra cima, ó. Bem assim. Vocês percebem que ele fica tipo umas listinhas, ó. Tem que ser bem rápido, que ela tem que estar molhada para fazer essa mistura de cores. Agora eu vou pegar um pouquinho desse vermelho escarlate. Se vocês não quiserem usar esse vermelho escarlate, ou só o vermelho escarlate, também vocês podem usar, tá, gente? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dando uma puxadinha com esse vermelho mais forte. Vocês percebem? Vai ficar um lado mais clarinho, o outro lado mais escuro. Agora, eu vou botar uma pontinha só desse marrom, mas tem que ser bem pouquinho, gente. Eu botei, acabou que eu botei demais, ó. Uma pontinha, vou molhar, lavar o pincel, deixar ele meio úmido e vamos misturando esse marronzinho, ó. Agora eu vou lavar o pincel novamente e vou deixar ele um pouquinho, pouca água, não encharcado, mas pode deixar um pouquinho. E vou passando suavemente de novo, ó, com ele umedecido. Vocês percebem, ó, ele vai dando bem o jeitinho de maçã, ó. Bem os tons da maçã. Agora eu vou lavar o pincel, pegar uma pontinha de branco, bem pouquinho, e só tocar no amarelinho ali, para deixar um tom mais clarinho, ó. Um amarelinho bem suave. Vou limpar o pincel e vou dar umas batidinhas aqui no fundo, ó. Limpo o pincel novamente. Vou dar uma lavada nele e vou só desmanchar esse branco aqui, ó. Só para deixar um pouquinho mais claro. E com esse mesmo amarelinho aqui também, ó, eu vou em algumas partes só, vocês dão umas batidinhas, não é em toda a maçã, tá, gente? Ó. Só para dar uma luminosidade em algumas partes. Limpa o pincel e fazem isso aqui, ó. Certo, pessoal? Então, a maçã vermelha, a pintura é essa. Daí, agora eu vou ensinar para vocês, caso vocês optarem por fazer a maçã verde. Então, vou ensinar também dessa para vocês, tá? Então, aqui para maçã verde também tinta PVA,
Aqui eu vou utilizar o verde musgo, coloquei um pouquinho aqui. O verde maçã também, da PVA, eu vou utilizar para tecido, porque a minha PVA nessa cor verde maçã estava muito dura e eu fui ver e não deu mais tempo de comprar outra, daí eu vou utilizar para tecido. Mas também não vai ter problema, porque como a gente vai usar verniz nas maçãs, a tinta de tecido até dá para pintar usando verniz. Só que a tinta PVA tem uma melhor cobertura nesse tom aqui. Então, vocês usem a PVA aí, tá, gente? Além desses dois tons de verde, vamos usar também o amarelo, amarelo ouro, mas pode ser também o amarelo limão, que até fica, eu acho que fica até melhor. E aqui também um pouquinho de branco. E a pintura é praticamente a mesma coisa que a gente fez. Aqui já tem uma seca, é a mesma coisa que a gente fez na vermelha, apenas a gente vai trocar os tons. Então, vou colocar o amarelo bem aguadinho. Daí, eu vou vir com o verde maçã. Olha aqui, ela não tem uma boa cobertura como a tinta PVA, ó. Tá, gente? Mas vamos lá. Vocês comprem a tinta PVA que ela vai ficar mais legal ainda. Ó, ela vai ficar um verde bem suave. Agora, com o verde musgo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na maçã vermelha, sempre deixando a parte de baixo sem pintar. Se vocês quiserem usar também o verde oliva, vocês podem usar, tá, gente? Esse aqui vocês não podem botar muito verde. E vão puxando que nem a gente fez na outra, ó, dessa forma. Pode ficar umas partes mais escurinhas, outras partes mais claras. Ela tem que ficar essas marcaçõezinhas do pincel mesmo, ó. Fica tipo umas listinhas, ó. Aqui eu vou pegar e colocar só uma pontinha bem... Deixa eu pegar essa ferramentinha mesmo aqui, ó. Dá uma limpada no pincel. Só dá uma escurecida aqui dentro, bem no meio. Limpar o pincel novamente e vou puxar. Ficou muito verde, deixa eu tirar um pouco. Daí vocês vão vendo, gente, vão fazendo a pintura que fique bem legal. Tá, gente, ó, é praticamente isso aí, ó. Agora, vamos colocar aquela pontinha de branco com amarelo, dar uma misturadinha. Deixar o amarelo bem clarinho. Dá umas batidinhas. Limpo o pincel. E agora, bem suavemente, eu vou puxando. Deixa eu limpar um pouco mais. Não precisa lavar, mas tem que estar bem limpo o pincel. Dou aquelas puxadinhas. Daí, se vocês vão vendo, quero colocar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de verde, mas é mais ou menos isso aqui a técnica, tá, gente? Para pintar as maçãzinhas. Dá mais um toquezinho de amarelo. Então, aqui eu já tenho várias que eu fiz, já estão sequinha, tudo pintada. Que depois de seca, vocês vão passar o verniz geral ou o verniz vitral. Vocês têm que passar esse verniz antes de colar as maçãzinhas. Só vocês não passem o verniz nessa parte aqui de baixo, que é onde a gente vai colar depois. Passem verniz em toda a volta da maçãzinha. Então, vocês têm que pintar antes de colar, porque o restante da peça não vai verniz vitral.
nem o geral. Ele vai o verniz fosco para não deixar brilho. A única coisa que vai ter brilho vai ser as maçãzinhas. Então, se vocês quiserem pintar depois de montado, mas fica mais difícil, porque às vezes passa um pouquinho e vai nas folhas. Então, o ideal é que vocês pintem antes de colar. Esse verniz vai dar um brilho especial nessas maçãs. Daí você só não use um verniz vitral vermelho, como a gente pode usar nos morangos. Aqui seria bom, nas cerejas, aliás, aqui nas maçãs não é bom que vocês usem esse transparente aqui, ó, porque senão a maçã vai ficar toda vermelha e essa parte amarelinha aqui também vai ficar vermelha e não fica legal, tá, gente? Então assim vocês vão passar verniz em todas as maçãzinhas. Vai de 9 a 10 maçãs para cada pote. Daí você já tem mais ou menos a quantidade. Então, aqui depois do verniz seco, coloquei um pouquinho de cola bem naquela marcaçãozinha ali dentro e vou largando uma bolinha de massa preta em cada uma. Não tem medida, gente. Vão botando ali uma bolinha em cada um. Já aproveito aí, pessoal, já vão deixando o like, se vocês gostaram da aula de hoje, estão gostando. Quem tá aqui pela primeira vez no canal também já aproveita, já se inscreve, compartilhe com seus amigos e também vocês não esqueçam de ativar o sininho, tá, gente? Para vocês receberem cada vídeo novo que a gente posta aqui no canal. Deixem aí nos comentários também se vocês tiverem alguma dúvida, que com certeza eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Então, aqui vocês vão pegando um a um, dão uma pressionadinha para dentro, para deixar bem coladinho, e fazem só isso aqui, ó. Dão uma rasgadinha, pode empurrar, ele vai ficar bem, não vai ficar redondinho, ó. Dessa forma, tá, gente? Ó. Bem simplesinho de fazer. Então, dessa forma, vocês vão fazer em todos. Então, feito isso aqui em todos, vocês vão aguardar secar. Então, todas as partes que a gente ainda tem que vir com a pintura do pote, do nosso barrilzinho, antes de fazer a montagem da nossa peça. Então, aqui para envelhecer esse barril e dar aquele efeito madeira, eu vou usar a tinta PVA na cor rústica, que é um marrom bem escuro, diluído em água para deixar bem fininho. E um paninho úmido também para cada parte que eu for passando, eu vou limpando. Quem quiser também pode utilizar para envelhecer esse betume da Judéia aqui, diluído em água rasa, tá, gente? Esse aqui eu envelheci com betume. Só que esse aqui agora eu vou envelhecer com a tinta PVA. Então, aqui eu vou colocar num recipiente um pouco dessa tinta e vou diluir bem. Daí, com um pincel, vocês vêm passando, passem num pedaço e vem com o paninho e limpe antes que seque. Vocês têm que limpar com a tinta ainda bem molhada. Daí vocês vêm limpando assim, se vocês quiserem mais clarinho, limpem mais, se quiser deixar mais escurinho, limpem menos. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer em toda a volta. Então, feito isso em todo o pote, vamos fazer a mesma coisa na tampa. Só que na tampa, eu vou fazer em toda a volta e vou deixar só essa parte aqui do meio sem, ó, que aqui a gente depois vai colar um pedaço de massa, vai ficar melhor para colar. Então, aqui pronta a tampa também, vamos começar a fazer as folhas para montar esse nosso pote, esse nosso barrilzinho, ó.
Então, para fazer as folhas, eu vou utilizar para fazer a marcação das nervuras, essa folha aqui de goiabeira, tradicional, que eu sempre uso. Eu até já fiz um moldezinho caseiro dela, que ela, para facilitar o meu trabalho e eu não precisar toda hora estar arrancando essas folhinhas. Mas aqui eu vou utilizar, então, para vocês, vou fazer com vocês na folha, tá bom, pessoal? Quem quiser fazer o moldezinho, eu já tenho aqui um vídeo no canal onde eu ensino a fazer esses moldezinho caseiro flexível. Dá para fazer até de folhas, que fica bem natural, bem legal. Então, aqui eu vou tirar pedacinhos de massa verde, não muito escura, que eu misturei um pouquinho de branco no verde oliva, na massa tingida com o verde oliva. Vocês vão pegar pedacinhos, vocês podem variar pedacinhos de massa de 1,5 grama, 2 até 2,5 gramas. Vão pegar um pedacinho, vão fazer um quibezinho, vão achatar dessa forma e vou vir aqui na nossa, fazer a marcação das nervuras, bem na pontinha da folha, onde tá bem menor aqui, não tá tão grosso essa marcação, tá, gente? Vou colocar aqui bem no meio, vou pressionar nas laterais para deixar mais fininho, deixando um pouquinho de massa a mais no meio. Aqui vou dar uma alisada, tirar a marca das digitais. É bem simples, ó, gente. Ó. Aqui vou dar aquele movimento tradicional. Vou dobrar aqui onde tem essa marcaçãozinha e tá pronta a folha. Bem simples. Então, assim vocês vão fazer várias. Nem precisa pesar, gente, a massa. Vão pegando pedacinhos maiores, menores e vão fazendo quibezinhos, achatando e passando na folha. Pode sair umas mais alongadas, outras mais curtas. Então, aqui as maçãzinhas já toda seca. Fiz bastante folhinhas aqui, ó. Vocês deixem secar por alguns minutinhos para ela não estar tão molhada na hora de colar. Aqui eu vou virar elas, do outro lado e vou passar a cola atrás. Aqui eu vou colar um pedaço de massa. Daí vocês verem, se vocês quiserem mais alto, coloque mais massa. E não muito alto, vocês coloquem menos massinha. Aqui eu vou dar uma achatada, puxando para os lados. E afinando nas pontas, deixando mais alto aqui no meio. Então, aqui eu já começo a colar as folhinhas, ó. Vocês podem colar as folhinhas que fiquem para fora, dão uma viradinha assim, ó. Daí vocês vêm colocando da maneira que vocês quiserem. Então, aqui colocadas as folhinhas, eu vou passar cola nessa parte de baixo aqui e vou colando uma lado a outra, uma lado a lado, dessa forma, todas viradinha para cima. E aí, vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem. Querem colocar mais, menos, mas ela vai dar em torno de 9 a 10 maçãzinhas. Então, aqui eu coloquei 6. E depois a gente vai completar aqui em cima, tá, gente? Aqui eu vou colocar umas folhinhas intercaladas aqui no meio, antes de vir com a próxima camada de frutinhas. Ó, daí vocês vão preenchendo com várias folhinhas. Não é nada complicado, gente, ó. Vão virando as folhinhas, dando um movimento aqui.
vocês vêm ajeitando, acomodando bem as frutinhas. E esse espaço que ficou aqui no meio, agora a gente vai completar com mais folhinhas, para não ficar aparecendo. Vamos fazer um preenchimento com folhas, ó. Coloquem lá, vão puxando. Feito, gente, olha como ficou, que legal. Depois de seca as folhas, vocês vêm com verde musgo. Aqui eu tô utilizando a tinta acrílica fosca, mas pode ser a PVA. Só não dê preferência para tinta para tecido, que para pintura não fica muito legal. Vou dar uma umedecida aqui, uma afinada, vou limpar bem esse pincel. Dei uma limpada no pincel com apenas sujinho, ó, com tinta verde. Eu vou vir retocando todas as folhas. Mas isso vocês não vão fazer com ela molhada como eu tô fazendo. Vão esperar secar. Coloque no centro aqui e vão puxando. E aqui eu vou lavar o pincel e com tinta na cor siena eu vou dar uma secadinha aqui nas flores, deixar ela com as pontinhas um pouco queimadinha, bem pouquinho, tá, gente? Vocês podem fazer também com amarelo também, se vocês quiserem, ou marrom. Só dar uns retoquezinhos, bem pouca tinta, bem sujinho só o pincel. Não precisa fazer em todas, façam só em algumas. Então, depois dessa peça pronta aqui, vocês vão passar verniz fosco ou vitral, se vocês quiserem com brilho. Mas eu aconselho que seja verniz fosco e deixar apenas as maçãzinhas com verniz vitral, tá bom, pessoal? Então, concluindo a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentem, compartilhem e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!